Jornal da TV Onix. Oferecimento: Cuidar Saúde, em 3 unidades, cuidando de vidas todos os dias. E a CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Pesquisa aponta que grande maioria da população quer que facções criminosas sejam consideradas organizações terroristas. Também nesta edição, ampliado o prazo para que pessoas prejudicadas com débitos indevidos do INSS peçam o ressarcimento. Eleição do sabor. 10 restaurantes brasileiros estão entre os melhores do mundo, 2 deles entre os 100 melhores colocados. E vamos falar sobre Novembro Azul. O médico oncologista Flávio Guimarães fala sobre formas de prevenção e tratamento do câncer de próstata. Tudo isso e muito mais na edição do Jornal da TV Onix desta sexta-feira, 14 de novembro, que começa agora. Olá. Os recentes acontecimentos no Rio de Janeiro despertaram a inquietação da população e das autoridades sobre como combater o crime de forma eficiente. E aí surgem várias propostas. Uma delas é tratar facções criminosas como organizações terroristas. E olha que muita gente aprova essa proposta. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira 12, mostra que 73% dos brasileiros acham que organizações criminosas devem ser consideradas grupos terroristas. Já para 20% dos entrevistados, as facções não devem ser enquadradas nesse grupo. Do total, 7% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, sendo que o nível de confiança nos dados é avaliado em 95%. A Quest também questionou se os entrevistados acham que a polícia prende os bandidos, mas a justiça solta porque a legislação é fraca. 86% concordaram com a afirmação, contra 11% que discordaram. Outros 1% não concorda nem discorda, enquanto 2% não souberam ou não responderam. Os dados foram divulgados em meio à discussão sobre o PL Antifacção, que tramita na Câmara, sobre a relatoria de Guilherme Derrite, PPSP. O texto tem sido tratado como marco do combate ao crime organizado. O projeto original modifica a lei das organizações criminosas, elevando as penas de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos. A proposta também cria a figura de organização criminosa qualificada com pena máxima de 15 anos no caso se domínio territorial, baseado em violência, coação ou ameaça. Logo após assumir a relatoria do texto, Derrite apresentou um substitutivo que previa as mesmas penas para crimes cometidos por terroristas, integrantes de organizações criminosas, grupos paramilitares e milícias privadas. O ministro do MJSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na terça-feira 11 que tal medida representa um grave risco à soberania nacional. Na noite de ontem, o relator anunciou que fará uma nova alteração do texto que elabora para não equiparar os crimes. Este será o terceiro parecer apresentado. A proposta está na pauta do plenário da Câmara e pode ser votada ainda nesta quarta-feira. O governo federal prorrogou até 14 de fevereiro do ano que vem o prazo para aposentados e pensionistas pedirem de volta valores descontados de forma indevida em benefícios do INSS. O prazo terminaria hoje, mas foi estendido para garantir que todos os afetados tenham tempo de pedir o ressarcimento. Até agora, aproximadamente 3.700.000 beneficiários já receberam devoluções, que somam 2,5 bilhões de reais.
Segundo cálculos do governo, no entanto, ainda existem cerca de 4.800.000 aposentados e pensionistas que estão aptos a pedir o reembolso. Lembrando que, para fazer a solicitação, não é necessário acionar a Justiça. Basta contestar o desconto pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Há ainda um outro caminho, que é a Central Telefônica 135. Isso também pode ser feito de forma presencial em uma agência dos Correios. Se a fraude for confirmada, o dinheiro é devolvido com correção, na mesma conta em que o beneficiário recebe a aposentadoria ou pensão do INSS. Pesquisadores da Universidade do Havaí indicam que há um efeito cascata da mineração em águas profundas. E essa mineração ameaça a cadeia alimentar dos oceanos. A mineração em águas profundas pode trazer prejuízos para a cadeia alimentar nos oceanos devido aos resíduos da exploração. Isto é o que aponta um estudo publicado recentemente na revista Nature Communications. Pesquisadores da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, analisaram amostras de uma operação de mineração em pequena escala realizada no outono de 2022. Segundo eles, foi uma oportunidade rara de estudar o descarte em águas intermediárias, associado à mineração em águas profundas. O resultado mostrou que parte dos resíduos tem tamanho semelhante às partículas naturais que formam a base da cadeia alimentar. Isso significa que os sedimentos, nutricionalmente pobres, podem substituir ou diluir o alimento dos organismos, prejudicando os 53% dos táxons de zooplâncton que se alimentam de partículas. Outra consequência é que os resíduos podem obstruir as superfícies respiratórias e olfativas dos organismos, em todos os níveis tróficos, e bloquear as estruturas usadas para a alimentação por filtração. Pode parecer distante, mas o impacto em zooplâncton também afeta 60% dos táxons de micronecton, pequenos peixes que se alimentam de zooplâncton e que servem de alimento para espécies maiores. O estudo estima que o efeito cascata pode chegar até o fornecimento de peixes para a pesca comercial. A mineração em águas profundas, em profundidades de 2.000 metros ou mais, está sendo cada vez mais considerada como uma solução potencial para a esperada escassez global de materiais críticos para a transição energética. Os nódulos polimetálicos são os elementos mais procurados. Eles estão espalhados no leito marinho, tornando-os relativamente fáceis de coletar com máquinas de dragagem submarinas. Elas extraem os nódulos, sugando-os por meio de um tubo e os transportam para uma embarcação na superfície do oceano. Como toda atividade de mineração, danos para o meio ambiente são considerados certos pelos especialistas. Veja agora a previsão do tempo para São Carlos neste fim de semana. Confira agora como fica a previsão do tempo para São Carlos neste fim de semana. Hoje, sexta-feira, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 20 graus e máxima de 31. Amanhã, sábado, sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 19 graus e máxima de 29. E no domingo, sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 19 graus e máxima de 24. O brasileiro é mesmo bom de copo e de garfo. Até por isso, os restaurantes do país estão entre os melhores do mundo. Um total de 10 bares brasileiros, incluindo endereços em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, estão entre os 500 melhores do mundo em 2025. É o que aponta a edição atual do Top 500 Bars, ranking divulgado nesta segunda-feira 10, que compila dados da internet. O bar nacional mais bem colocado da lista é o paulistano Tantan, na 19ª posição, localizado em Pinheiros. Liderado por Thiago Banhares, o bar celebrou uma década neste ano e, ao longo do tempo, transformou-se em uma referência nacional e internacional que combina alta coquetelaria e gastronomia de inspiração asiática.
O head bartender, Caio Carvalhais, por trás do balcão, a carta de drinks autorais é renovada periodicamente com criações que mesclam tradições japonesas e nacionais. Além do Tantan, o Exímia Bar, também na capital paulista, figurou na 43ª posição. Inaugurado há pouco mais de um ano, o bar no Itaim Bibi serve drinks com base em pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintage e clássicos, com foco em ingredientes naturais e nativos do Brasil. As criações contemporâneas são assinadas pelo bartender Márcio Silva e o menu de comidas é de Manu Bufara. De São Paulo, ainda apareceram na lista os bares Subastor, Bar dos Arcos, Santana Bar e Pico. No Rio, entraram para o ranking os bares Liz Cocktail & Co., o Helena Horto e o Nosso Ipanema. Já Salvador apareceu no Top 500 Bars com o Purgatório, bar no bairro de Pituba, que possui carta assinada por Jonathan Albuquerque. Ao todo, a lista do Top 500 Bars deste ano possui bares em 125 cidades e 53 países. Localizado em Edimburgo, capital da Escócia, o Panda & Sons ficou na primeira colocação entre os 500 melhores bares do mundo em 2025. O bar fica em uma espécie de barbearia vintage, dominada por uma atmosfera teatral. A palavra-chave é inovação, em que a carta ousa em experimentos e trabalha com uma coquetelaria em temperaturas abaixo de zero. Neste ano, o Panda & Sons ficou na 34ª posição do The World's 50 Best Bars. O pódio ficou completo com o Paradiso, em Barcelona, na Espanha, e com o Bar Leone, em Hong Kong. O Paradiso já foi eleito o melhor bar do mundo em 2022 e o Bar Leone ficou com a liderança do The World's 50 Best Bars em 2025. Novembro Azul é o mês de conscientização da saúde do homem. Foi criado em 2003 na Austrália e de lá para cá a campanha tem crescido em penetração junto ao público em geral. A campanha fala sobre saúde do homem, mas toca em especial naquilo que se refere ao câncer de próstata. Segundo o World Cancer Research Fund, em 2022 foram 1,5 milhão de casos registrados. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima 71.730 casos entre 2022 e 2025. É importante falar sobre esse assunto. Por isso, nós convidamos o médico radio-oncologista da USP de Ribeirão Preto e da Santa Casa de São Carlos, o Dr. Flávio Guimarães. Dr. Flávio, muito boa tarde, obrigado por sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Por que ainda há um número tão expressivo de câncer de próstata no mundo, Dr. Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Ney Santos. Boa tarde a todos os telespectadores, né? O câncer, de modo geral, ele é uma doença muito prevalente na população. E ele está relacionado principalmente com a questão da idade. É o principal fator de risco para o câncer, de modo geral. E a população, com o aumento da população, com o envelhecimento da população, que a gente espera, falando não só especificamente do câncer de próstata, mas como todos os tumores existentes, os diferentes tipos de câncer, é que, infelizmente, a incidência vai aumentar. Tem aumentado na população, principalmente pela expectativa de vida mais prolongada da população em geral, especialmente do brasileiro e dos homens. Além da questão da idade, já citada pelo senhor, Dr. Flávio, quais são os outros principais fatores de risco? Depende muito falando especificamente do câncer de próstata, né? Diferente de outros tumores que a gente sabe a causalidade, né? Por exemplo, a relação do cigarro com câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, relação do vírus HPV com câncer de colo de útero na mulher. O câncer de próstata ele tem alguns fatores de risco, mas ele não tem uma incidência tão relacionada como alguma coisa que a gente possa fazer, né? A gente sabe que pacientes obesos, pacientes a população negra, pacientes que têm parentes de primeiro grau, né, pais, irmãos que tiveram câncer de próstata, eles têm uma incidência mais elevada, mas não tem um fator de risco tão determinado quanto outros tipos de câncer, como a gente possa apontar como uma causa do câncer de próstata. E como eu estava te falando, a principal relação, né, do câncer de próstata é com a idade. A gente sabe se todo cidadão, todo homem sobrevivesse até 100 anos, a estimativa é que 6 a 7 de cada 10 teriam câncer de próstata, né? Então, ele está diretamente relacionado, o principal fator de risco para o câncer de próstata é o envelhecimento.
O senhor citou agora há pouco o HPV e o Ministério da Saúde já pensa em fazer campanhas educativas para meninos até 15 anos, de até 15 anos de idade. O HPV tem relação direta com o câncer de próstata? Não, não. O HPV ele tem relação com outros tipos de câncer, tanto na mulher quanto no homem, né? Essa campanha ela já existe, inclusive na população em São Carlos foi estendido tanto para meninos quanto para meninas até 19 anos, por uma questão de disponibilidade de vacina. E o HPV ele tem relação com câncer de orofaringe, tem relação com câncer de pênis no homem e com câncer de colo de útero na mulher. Dr. Flávio, quais os sintomas que podem ser observados para que a gente faça uma detecção precoce do câncer de próstata? Muito boa pergunta, Ney, porque hoje a intenção é que a gente diagnostique antes dos sintomas. Primeiro, só explicando um pouquinho o que é a próstata, onde que ela fica e qual que é a função. A próstata é um órgão muito pequeno, que pesa de 20, 30 a 50 gramas e ela fica abaixo da bexiga. O canal urinário, a partir do momento que ele sai da bexiga, a uretra, ele passa dentro da próstata e depois vai para o pênis. A próstata ela tem função com com o sistema geniturinário, ou seja, sintomas que pode desenvolver são normalmente sintomas urinários, e tem relação também com o sistema reprodutor masculino. Então, esses sintomas que a gente observa são o quê? Alguma dificuldade de urinar, algum desconforto, dor, percepção durante o ato, a relação sexual de alguma secreção diferente, sangue na urina ou no esperma. Só que isso, eu estou falando de situações em que a doença está muito avançada. Porque hoje, hoje não, depois do advento da descoberta do PSA, que quer dizer antígeno prostático específico, é uma proteína que a gente dosa no sangue, e ela se altera, lógico, não é o único fator que vai alterar o PSA, mas ela se altera muito com o câncer da próstata. Hoje a intenção é que a gente não espere esses sintomas urinários desenvolver. Então, eu acho que o principal intuito dessa nossa conversa é entender que a partir do momento que a gente tem uma forma de prevenir, de diagnosticar antes que os sintomas se instalem, eu estou diagnosticando uma doença numa fase muito mais inicial. E eu acho que esse é o foco maior da campanha. Lógico que conhecer, perceber as dificuldades e as mudanças do corpo, que chamem a atenção, como dificuldade para urinar, dor na relação, ou qualquer secreção ou coisa diferente que apareça, isso é importante. Mas a intenção é que isso seja a exceção, que a gente faça os exames de prevenção conforme a recomendação, para que não se chegue nessa situação em que a gente descubra a doença assintomática, ou seja, antes dela desenvolver qualquer sintoma, qualquer manifestação clínica que o paciente perceba. Muito conhecidos, o exame de PSA, citado pelo senhor agora há pouco, e também o exame de toque retal. Há algum outro exame hoje à disposição para que seja feita essa detecção, esse diagnóstico do câncer de próstata, Dr. Flávio? A princípio, quando a gente fala em acompanhamento populacional, eu estou falando uma avaliação de uma quantidade muito grande de pacientes, numa população de milhões de habitantes, como a gente sabe que é o Brasil. Então, assim, em termos de recomendação de saúde pública, o que tem que ter é a avaliação do médico, o urologista, um especialista que vai fazer o exame de toque retal, o temido, tão, vamos dizer assim, que inibe muitas vezes o homem de procurar pela questão de machismo, pela questão de dificuldade de compreensão, diferente da mulher que desde de jovem ela já frequenta e vai no ginecologista, grande parte da população tem grande receio e recusa por esse exame. O PSA é um complemento ao toque retal e os dois eles vão dar uma avaliação bem ampla da população geral. Lógico que em termos, como eu falei, de saúde pública, não dá para se aplicar para toda a população, mas a partir desta avaliação, dessa suspeita, de uma variação do PSA que possa estar tendo, de um toque retal suspeito, existem outros exames,
por exemplo, uma ressonância magnética da próstata, entre outros, né? Mas não é a orientação, de modo geral, para o que a gente chama de screening. Screening é o quê? É você fazer uma pesquisa ampla numa população muito grande e a partir dessa suspeita de uma alteração ou no exame de toque retal ou do valor do PSA, e isso é uma coisa importante de se discutir, né, qual que é o valor, porque nem um dos dois exames, né, tanto o exame físico do toque retal quanto o próprio PSA, ele é 100% preciso. Eles vão trazer uma suspeita. E a partir dessa variação, dessa suspeita, daí o médico ele vai aprofundar com mais exames complementares. Por exemplo, uma ressonância magnética e diante de um forte indício, de uma variação, de uma suspeita de doença, o que precisa daí é fazer a biópsia, né? A biópsia que é feita através de um ultrassom transretal, né? E através disso, pelo menos 12 fragmentos ali de biópsia da próstata para confirmar ou não a presença do tumor. Mas isso tudo, como eu falei, a partir dessa suspeita, quem tem que orientar, quem vai conduzir isso aí é o médico urologista, o especialista na neoplasia, no câncer da próstata no homem. No contato com seus pacientes, o senhor sente que ainda há muito preconceito com relação ao exame de toque? Na verdade, eu acho que a situação é um pouco mais séria do que simplesmente esse preconceito, né? A gente tem muito, infelizmente, até não vou falar pela questão individual, mas por questão de acesso cultural, de poucas medidas preventivas. O que a gente observa, isso infelizmente é para todos, não é nem questão só de nível socioeconômico, é a ideia de que médico e dentista a gente só vai a hora que dói, né? E infelizmente a hora que tem o sintoma. Então, diferente de algumas outras populações, a gente vê que a gente tem muita questão de correr atrás. A partir do momento que surge alguma coisa que sai daquele equilíbrio, é que a gente vai atrás da ajuda. O ideal é fazer o contrário, né? Infelizmente, quando a gente compara homens e mulheres, a gente vê que o homem, muitas vezes, ele fala, nunca precisei, minha saúde é forte, e ele simplesmente ignora as recomendações de cuidar, né? Cuidar do peso corporal, cuidado de glicemia para prevenção e controle de diabetes. Ele é mais arredio no que diz em termos de cuidar da própria saúde, né? Mulher, geralmente, ela tem essa cultura mais arraigada. Você vê que desde jovem já vai com mais frequência no ginecologista, mastologista, faz a mamografia. Lógico, também falhem muitas vezes. Tem que ir mais. A gente vê que, às vezes, a cobertura desses exames que estão disponíveis na rede pública, eles ficam aquém do que seria necessário. É claro que a campanha fala em prevenção, doutor Flávio, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre os tratamentos para o câncer de próstata. Houve evolução ao longo das últimas décadas? Só fortalecendo um pouquinho, quando a gente fala prevenção, tem vários níveis de prevenção, né? Por exemplo, se eu não fumo, eu estou prevenindo o desenvolvimento de um câncer de pulmão, de um câncer de boca, de garganta, de laringe. Se eu faço a vacinação do HPV, eu estou prevenindo o colo de útero. O que a gente diz nesse sentido dessa prevenção secundária é o quê? É você diagnosticar precocemente. Então, o exame ele não vai impedir o paciente de desenvolver a doença. O exame, esse tipo de prevenção é para quê? Uma vez que ele desenvolva, isso seja diagnosticado o mais precocemente e, a partir daí, o resultado do tratamento seja o melhor possível, né? E quando a gente fala em tratamento do câncer de próstata, né, a gente sabe que tem algumas modalidades de tratamento. Tem a cirurgia radical, que a gente chama de prostatectomia radical, que consiste na remoção completa da glândula da próstata, né? Tem a radioterapia, que é um tratamento também muito eficaz no tratamento do câncer de próstata, tanto quanto a cirurgia, mas tem as suas indicações, ao passo que a cirurgia tem outras, que também é com finalidade curativa. E uma coisa importante de entender é que, felizmente, né, uma coisa que a gente estava conversando brevemente, né, Ney,
O câncer de próstata, ele, na maior parte das vezes, ele tem um crescimento mais lento, mais indolente. Então, apesar dele ser a doença mais frequente, né, tanto em homem quanto mulher, quando a gente fala em câncer, o principal é o câncer de pele não melanoma. Esse, felizmente, sim, é uma doença indolente, de alta taxa de cura. Quando a gente fala das doenças mais prevalentes, mais sérias, vamos dizer assim, é a mama no caso da mulher e o câncer de próstata no caso do homem, né, com mais de 70 mil casos por ano. Só que uma coisa importante de entender é que ele não é o que mais mata, né? Ele, na maior parte das vezes, ele tem um crescimento lento e mais indolente, ou seja, ele demora para se espalhar, ele demora para vir a trazer complicações que levam o paciente a óbito. Lógico que isso não é 100%, mas isso é o que a gente observa a maior parte das vezes. E por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a gente já sabe é que, dependendo da idade que o paciente descobre o câncer de próstata, dependendo da expectativa de vida que ele tem a partir desse diagnóstico, talvez ele nem precise fazer o tratamento. A gente possa fazer o que a gente chama de observação vigilante, que é simplesmente acompanhar o PSA e apenas tratar se aquilo vier trazer algum sintoma para o paciente. Isso em pacientes muito mais idosos e com uma fragilidade de saúde maior. Mas, de modo geral, para a população mais jovem, rígida, o que a gente vai definir é entre fazer a cirurgia, a prostatectomia radical, ou fazer a radioterapia, que é o que eu faço. E, lógico, isso define de acordo com o desejo do paciente e considerando as características da doença e considerando também os riscos associados a cada tratamento. Que recado final o senhor deixaria aos homens nesse Novembro Azul? Olha, eu estava vendo uma foto, eu tenho 2 filhas, né? Eu estava vendo as fotos delas de bebê e vendo elas agora, né? E o que eu posso dizer, assim, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas não só em nosso próprio bem, mas em bem das pessoas pelo bem das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente gosta. E a gente tem que querer. O bem mais precioso que a gente tem hoje em dia a gente fala saúde, mas eu diria que é o tempo de vida, o tempo com as pessoas que a gente ama. Então, cuidar da saúde, como a gente vê muitas vezes as mulheres, né? Você fala, o exame de toque, com certeza não é uma coisa agradável, é uma coisa assim que traz desconforto, mas você vê, né, as mulheres, as mães, desde quando que vão lá, fazem mamografia, fazem exame ginecológico, mas isso é em prol de algo maior, em prol de uma expectativa de vida mais longa, em prol de estar mais tempo com as pessoas que a gente ama e de ter mais tempo de vida. Então, eu acho que essa fase de preconceito, de questões de machismo, de sexualidade, isso aí não tem nada a ver com o que é feito no consultório. Ali é um momento de um ato médico e a finalidade é cuidar da saúde para que a gente tenha mais tempo com quem a gente ama. Tá? Então, pense diferente e cuide da saúde, porque esse é o bem mais precioso que vai roubar o nosso tempo de vida se a gente não tiver ele sob controle. Dr. Flávio Guimarães, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço a todos. O Jornal da TV Onix fica por aqui, a gente volta na segunda-feira ao meio-dia. Boa tarde para você e até lá. Jornal da TV Onix. Oferecimento: Cuidar Saúde. Em 3 unidades. Cuidando de vidas todos os dias. E a CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022.